Saudações, meus amigos e minhas amigas da Casa Espírita Nosso Lar, do curso do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Vamos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje vamos estudar a Lei de Liberdade. E para iniciar a nossa preparação, o nosso estudo, vamos fazer uma leitura de um texto da obra Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O título do texto é Jesus Veio. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Palavras de Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. À luz dessa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial. Divino Mestre Jesus, Espíritos bons e Espírito de luz, neste momento, iniciamos o nosso estudo da doutrina espírita, rogando a assistência das entidades superiores para que nos auxiliem nesse aprendizado que faremos durante esse estudo. Que seja sempre franqueado a nós o amparo, o apoio de que tanto necessitamos para o nosso esclarecimento, para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Que assim seja. Vamos então ao estudo da Lei de Liberdade. Vamos então iniciar o estudo do módulo 10, Lei de Liberdade, roteiro 1, Liberdade de Pensar e Liberdade de Consciência. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 826, traz a seguinte consideração, que a liberdade no relacionamento humano é sempre relativa, porque desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar, não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Discutindo sobre a lei de liberdade, é interessante nós refletirmos que o aspecto da liberdade ele sempre está condicionado. Kardec primeiro nos apresenta que não há como você ter liberdade absoluta, porque sempre você vai estar limitado aos direitos de liberdade também do semelhante. Então não há como esperar que a lei de liberdade se traduza em algo absoluto, ou seja, que alguém teria a liberdade plena, porque ela sempre vai estar limitada, de certa forma, no alcance do seu semelhante. Eu não posso, com a minha liberdade, ferir, ofender, restringir também a liberdade do meu semelhante. No nosso material do ESD,
temos a seguinte consideração sobre a lei de liberdade. Liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia ser-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Seguindo ainda o raciocínio apresentado por Kardec no Livro dos Espíritos, vemos aqui a melhor explicação do que seja a lei de liberdade. Se por um lado nós temos a liberdade de fazer aquilo que nos aprovém, aquilo que quisermos, temos também uma limitação no exercício dessa liberdade, já que a partir do momento em que eu exerço a liberdade, esse meu exercício não pode limitar, não pode prejudicar a liberdade do próximo, não pode prejudicar a vida do próximo. Então, teremos sempre a liberdade, de certa forma, limitada. Interessante notar que nós somos criaturas, e Deus é o Criador. A única liberdade existente no universo é a de Deus. E Deus abre mão dessa liberdade que Ele tem para nos dar a liberdade. Deus poderia condicionar a nossa vida a todo tempo, Ele é o Criador, mas Ele não o faz. Ele opta por nos dar a liberdade. Então, temos nossas liberdades de escolhas, podemos escolher aquilo que desejamos fazer. Entretanto, essa liberdade ela é mitigada pelo próprio semelhante, como também é mitigada pelas nossas ações. Mais à frente vamos estudar a lei de causa e efeito, que é uma parte da lei da liberdade. E veremos que as nossas ações geram consequências, e essas consequências depois vão limitar a nossa liberdade. Então, a liberdade é uma faculdade dada ao indivíduo, mas essa faculdade não significa que ela é ilimitada. Ela é, sim, sujeita a restrições da própria convivência em sociedade e das restrições causadas por nós mesmos como resultado de nossas ações. Na questão 835, Kardec pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E a espiritualidade responde: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, veja, a espiritualidade nos explica que a consciência ela está atrelada ao nosso espírito. Nosso espírito tem a consciência. Então, nós temos a consciência e essa consciência ela reflete as leis divinas. Embora nós tenhamos liberdade em determinadas ações e temos liberdade em várias ações, em todas as ações da vida, nós sempre vamos inexoravelmente nos deparar com a consciência, ainda que não seja durante a existência material, após o desencarne. Porque é a consciência que vai nos chamar à realidade e nós vamos perceber os equívocos que trilhamos durante a existência. Então, por isso que a espiritualidade coloca que a consciência é um pensamento que pertence ao homem, como outros pensamentos. Então, na verdade, a consciência ela não é livre, porque ela está limitada pelas leis divinas. E a consciência depois ela vai nos chamar à realidade ou durante a própria existência carnal ou após o desencarne. Mas ele está explicando aqui que essa liberdade de consciência, a consciência é um pensamento. E, como tudo que a gente faz, está sujeito às consequências. E as consequências são a nossa própria consciência iluminando e dizendo: olha, você não deveria ter praticado tal e qual ação. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios.
Essa pergunta é a questão 841 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade dá a seguinte resposta: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. O que a espiritualidade nos explica é que Jesus esteve na Terra e em nenhum momento ele precisou de atos violentos para fazer com que as pessoas compreendessem sua mensagem. Muito pelo contrário, ele sempre o fez pregando a brandura, o perdão, o amor ao próximo. Então, essa liberdade de consciência pautada em situações equivocadas, como coloca aqui Kardec na pergunta, em doutrinas perniciosas, ou seja, em linhas de pensamento que vão prejudicar as pessoas, ela deve ser esclarecida. Ela não deve ser combatida pela força, ela deve ser esclarecida para que aquelas pessoas que estão seguindo uma linha de pensamento que se afasta dos ensinamentos de Deus, corrijam esse rumo. Na questão 833, Kardec comenta que a lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Como sabemos, a liberdade de pensar é plena no ser humano. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Então veja, por isso que na liberdade de pensamento, na liberdade de pensar, o homem pode pensar do que lhe aprovém. A questão é o que ele vai executar daquilo que ele pensou. O pensamento é uma onda de energia e essa onda de energia ela reverbera no fluido universal e vai fazer atrair para nós, para a nossa companhia, espíritos que se afinizem com esse pensamento. E a consciência, como a gente viu antes, é um pensamento. A escolha de pensamentos levará a consequências em nossa existência e afetará a nossa liberdade, porque a partir do momento que nossos pensamentos atraírem espíritos que vão se afinizar e esses espíritos forem de categoria inferior, surge para mim uma limitação, que são os processos obsessivos. Então, como explica Kardec, o pensamento não tem como você limitar. Só quem pode limitar um pensamento é o próprio indivíduo pensante. Então, ele que pode ter a vigilância sobre seus pensamentos e escolher linhas de pensamento mais elevadas. Essa é uma escolha do indivíduo. Mas sabemos, como tudo no universo, haverá consequências para o pensamento, porque o pensamento ele também gera uma atração de espíritos que vão se afinizar com aquela frequência vibratória. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel explica que compreende-se, pois, que o pensamento todo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Então, é o que eu acabei de explicar. O pensamento ele gera atração. Ele vai gerar atração de espíritos que vão se afinar com aquilo que você está pensando. Seus pensamentos são mais elevados, você vai atrair para você boas companhias espirituais. Se são pensamentos inferiorizados, você vai atrair também linhas mais inferiorizadas. Na questão 835, Kardec comenta: a consciência, nesse contexto, representa, como nos esclarecem os espíritos da codificação, um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. E é o que nós já conversamos. Se o pensamento ele gera uma realidade, ele plasma uma realidade, a consciência está dentro dessa linha de pensamento. A consciência, portanto, ela também é um pensamento. O que acontece é que a consciência, muitas vezes, ela é obliterada, ela é dificultada pelas nossas ações, pelos nossos próprios pensamentos. Mas a consciência ela traz em si as leis divinas. Quando nós
adotamos linhas de consciência, que nada mais é que um pensamento, que nos afastam de Deus, a consequência disso é nós sermos afetados pelas companhias espirituais que vamos angariar. Então, como todo pensamento, a consciência, essa liberdade de consciência que muitos pregam, nada mais é do que a liberdade de pensar, porque a consciência ela traz em si as leis divinas e não há como você fugir das leis divinas porque elas são imutáveis. Então, que haverá um momento em sua existência espiritual em que você será defrontado pela sua consciência enquanto repositório das leis divinas. E aí você vai precisar ajustar aquilo que você desajustou. Na questão 837, Kardec explica: no entanto, à medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está mais bem definida neles, de sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Vejam bem atentamente o que Kardec nos fala. A consciência é um pensamento. Então, quanto mais o espírito evolui, mais ele vai purificando os seus pensamentos, mais ele vai tornando seus pensamentos próximos das esferas superiores. Se o espírito ele escolhe linhas de consciência próximas do mal, ou seja, o pensamento próximo do mal, ele está contrariando a lei divina. E haverá um momento em que ele vai precisar ajustar essa lei divina. É sobre isso que nos apresenta Kardec, que a evolução do espírito fará com que sua consciência também, seu pensamento, portanto, se aproxime das esferas superiores e, portanto, seja um pensamento mais voltado para o bem. A consciência não esclarecida pode alimentar ideias malsãs, gerar e provocar ações moral e eticamente abusivas, resultando na manifestação de sofrimentos e desarmonias para si mesma e para o próximo. Os embaraços à liberdade de consciência, a propagação de doutrinas perniciosas e a escravidão humana são exemplos de desvios provocados por espíritos imperfeitos dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Veja, consciência, a gente acabou de conversar, é um pensamento. Mas a consciência traz em si inatas as leis divinas. Conforme o indivíduo, então, ele vai evoluindo, ele vai se deparando com os resultados desses equívocos e depois ele precisa reajustá-los. Então, a liberdade de consciência, que nada mais é do que a liberdade de pensamento, que leva a atitudes equivocadas, ela vai, em determinado momento da existência, reclamar de nós atitudes que venham a reajustar aquilo que nós, em algum momento, desajustamos. Questão 841, do Livro dos Espíritos. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á se alterar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo aos falsos princípios. E aí vem a resposta, que até já estudamos anteriormente, estamos reforçando o ponto, né? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinar exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Como a consciência é um pensamento, e como temos a liberdade de pensamento, de nada adianta acreditar que impor determinada lei de pensamento fará com que o outro indivíduo ele tenha adesão a esse pensamento. Porque o pensamento ele é livre e não há como você controlar o pensamento. O resultado disso é que os indivíduos, eles, ao impor determinada convicção, ao querer impor essa convicção, eles vão, na verdade, fomentar o pensamento que eles querem tolir. Porque a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, ela é inata ao espírito. E o espírito não vai deixar de pensar
Ele só vai conseguir mudar o pensamento dele se ele for orientado e esclarecido sobre as opções que ele tem. Por isso que a espiritualidade adverte que esse caminho da violência ele não vai surtir efeito, porque o pensamento ele é inato ao espírito. Não tem como você prender, aprisionar o espírito. O espírito faz as escolhas dele e ele mesmo se aprisiona nas frequências vibratórias a que ele se aferra. Na questão 830, Kardec fala sobre a escravidão. E ele explica que a escravidão humana é um mal. E o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispõe para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da prática da escravidão é sempre culpado de violação de uma lei da natureza, que é a lei de liberdade. Explica aqui Kardec a questão das escolhas que o homem faz, e aí traz esse assunto sobre o prisma da escravidão. Precisamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito na segunda metade do século XIX, quando ainda havia a escravidão em vários países do mundo, inclusive o Brasil. E explica Kardec que a escravidão é uma ofensa à lei de liberdade. E, como ofensa a qualquer lei divina, será experimentada a consequência dessa escolha, dessa atividade. E porque não se pode ir contra as leis divinas. Então, o indivíduo vai ser sempre culpado, a depender do grau de esclarecimento desse indivíduo, mas o indivíduo ele vai ser sempre culpado. Pode ser mais ou menos de acordo com o grau de esclarecimento do espírito. De século para século, menos dificuldade encontra o homem para pensar sem peias, e a cada geração que surge, mais amplas se tornam as garantias individuais no que tange à inviolabilidade do foro íntimo. Nas dissensões religiosas, as chamas das fogueiras foram substituídas pelas luzes do esclarecimento, e na catequese filosófico-política estejamos certos, daqui para o futuro, buscar-se-á empregar cada vez mais a força da persuasão, ao invés da imposição pela força. O autor aqui nos apresenta, no final do nosso livro, esse texto, e explicando a questão da evolução da civilização e evolução dos espíritos. Quanto mais os espíritos evoluem, mais eles percebem que a lei de liberdade tem que ser respeitada. E ele lembra aqui da Inquisição, se em um momento usou-se a fogueira para tentar persuadir os indivíduos a seguirem determinada linha religiosa, hoje já se trava discussões mais no campo das ideias, no campo, efetivamente, do ensino religioso, da catequese e dos dogmas e princípios de cada segmento religioso. Porque essas atividades elas não vão gerar a mudança do indivíduo, como a gente acabou de conversar. O indivíduo ele não muda através dos atos de violência. E por isso que a humanidade ela vai melhorando aos poucos, gradativamente, no aspecto da compreensão da lei de liberdade. Era isso que tínhamos para conversar hoje. Vamos agora à nossa prece final. Encerrando então o nosso estudo, vamos à nossa prece final. Jesus Cristo, amado Mestre, amado Guia, Espíritos bons e Espíritos de luz que nos auxiliam, nos assistem, queremos agora encerrar esse nosso estudo agradecendo as luzes que foram dispensadas sobre nós, rogando que estejam conosco, agora e sempre, que nunca nos falte a assistência dos nossos mentores espirituais e que possamos, assim, prosseguir na nossa jornada evolutiva. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos foi concedida, que assim seja. Muito obrigado a todos. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Nos encontramos na próxima semana, dando prosseguimento ao estudo da Lei de Liberdade. Uma semana de muita paz e muita luz a todos.